Nós vamos conversar aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes ao vivo com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Carlão Pinhatari, que é tucano, um nome importante do partido aqui no Estado de São Paulo, aliado do governador João Dória, que está ao vivo conosco aqui para falar sobre essa confusão nas prévias, né? A gente está ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes muitos nomes do partido para entender a percepção de cada um e trazer mais informações sobre essa confusão toda do fim de semana, né? O partido decidiu que vai concluir a votação das prévias até o próximo domingo e eu queria saber do deputado Carlão Pinhatari, já dando as boas-vindas aqui ao programa, se o Aécio Neves tentou melar essa prévia tucana. Bom dia, deputado. Bom dia, amigos. É um prazer enorme falar com vocês, mas alguém tentou melar as prévias. Eu acho que foi uma inovação do presidente Bruno Araújo de dar oportunidade de quem quisesse se cadastrar votar e que não deu certo, né? A campanha do governador João Dória vinha há meses. Inclusive o Luiz Fernando, prefeito de Jundiaí, vem tratando disso tecnicamente já há muito tempo no partido. Mas eu não sei se foi o Aécio. O que eu percebo agora é que a equipe do Eduardo Leite, inclusive o próprio governador do Rio Grande do Sul, que é um bom quadro do partido, vem mudando de opinião a cada 10 minutos. Então isso é muito ruim para o partido. Eu acho que foi muito triste o que aconteceu. Eu estava em Brasília no fim de semana, muito triste o que aconteceu, a frustração dos militantes de não conseguirem votar. Mas eu tenho certeza que alguém não quer que se realize as prévias e alguém também, algumas pessoas do partido não querem que nós tenhamos candidato a presidente da República para poder tentar reeleger os deputados federais que estão numa dificuldade enorme. Deputado, eu queria que o senhor, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, um prazer imenso aqui tê-lo conosco. Eu queria que o senhor pudesse detalhar nos dar algum tipo de informação concreta que lhe dão essa convicção, né? A convicção de que alguém tentou melar as prévias. Que essa é a impressão também que eu tive, muita gente teve, né? Mas eu queria saber do ponto de vista do senhor, que está ali no centro dos acontecimentos, né? No olho do furacão. Quais foram quando o senhor começou a perceber que tinha gente ali querendo melar tudo? Foi quando na semana passada houve uma consultoria, auditoria da Criptos, que é uma empresa muito conceituada de tecnologia, eu não entendo nada de tecnologia de informação, disse que nós teríamos alguns problemas no aplicativo desenvolvido pela Fundação, que é uma fundação respeitada do Rio Grande do Sul, inclusive da cidade de Pelotas, do governador Eduardo Leite. E nós percebemos ali que eles queriam postergar a data das prévias, desde este começo. O que não havia nenhuma lógica. O presidente Bruno Araújo veio se esforçando muito para que a gente pudesse ouvir os filiados de todos os estados brasileiros. São Paulo conseguiu cadastrar 60% dos militantes que foram habilitados para votar nas prévias e começou a confusão mesmo lá em Brasília, quando das 7 às 8 da manhã, por exemplo, meu filho, a minha esposa conseguiram votar, mas a partir desse momento ninguém mais conseguiu. Nós percebemos eles querendo postergar isso para janeiro, para fevereiro, e ontem o presidente Bruno Araújo fez uma consulta telefônica para o ex-senador Arthur Vigílio, para o governador João Dória e para o governador Eduardo Leite, dizendo que ia esperar até hoje, a meio-dia, uma solução desta empresa contratada pelo partido, que é uma fundação respeitada do Rio Grande do Sul. Se eles não dessem nenhuma solução para o problema que aconteceu no último domingo, eles iam contratar uma empresa privada para que se fizesse a votação, continuasse a votação, respeitando, sim, o regimento do partido e a vontade dos militantes. E passou 10 minutos, o próprio governador, acho que aí conversou com os seus companheiros, né, como o senador Tasso Gereissati, como o deputado Aécio Neves, como o ex-deputado João Almeida, como o ex-deputado Jutaí Magalhães Júnior, e aí mudou de opinião. Disse que não era nada disso, que não tinha sido combinado, mas o presidente Bruno Araújo afirmou que conversou por telefone com todos eles, né? Então eu vejo que isso... e a tarde inteira a pressão
da equipe do Eduardo Leite para que se fizesse, que se postergasse as prévias. Então é muito claro que a derrota é iminente do governador do Rio Grande do Sul, e a partir daí eles querem mudar a regra do jogo. É aquela história, né? Eu não vou ganhar na bola, a bola é minha, eu vou levar embora. Não é assim que se trata, eu acho que é um desrespeito. Ficou muito ruim para o PSDB nacional. E deixo aqui uma palavra de solidariedade ao presidente nacional, Bruno Araújo, que é um jovem que está tentando de toda maneira resolver o problema que foi criado pela comissão executiva, né? Nós montamos uma comissão executiva para as prévias e que chegaram na quinta-feira, renunciaram, que era o senador de São Paulo, o suplente de senador de São Paulo, Zé Aníbal, o Pestana, que é de Minas Gerais, e declararam o voto ao Eduardo Leite e abandonaram ali a comissão de prévias. Então, os responsáveis, na minha opinião, não é o presidente Bruno Araújo, sim a comissão de organização das prévias, que são os comandados do governador Eduardo Leite, que não quer mais, viu que perdeu, né? Não quer mais que as prévias sejam realizadas, querem postergar, pois não. Deputado, quem designou essa comissão foi o Bruno Araújo, né? O Bruno Araújo escolheu inimigos de João Dória. Foi executiva. Foi executiva, mas enfim, com a mão forte ali do presidente, com a anuência, né? do Bruno Araújo. E assim, lógico, e aí ele escolhe inimigos de um dos candidatos para comandar as prévias, né? A ponto são tão adversários de João Dória que como o senhor lembrou bem, nas vésperas aí das prévias, declararam apoio a um dos candidatos, né? Até o Wilson Pedroso, que é um dos coordenadores da campanha do governador, até fez uma comparação interessante. Ele disse que é como se o presidente do TSE, na véspera de uma eleição, declarasse apoio a um dos candidatos a presidente da República, né? Eu vejo que isso foi ali a executiva. O deputado Aécio Neves, ele tem um controle da executiva, né? E um controle muito grande. E todos nós, como o senador José Serra declarou apoio ao José Serra, que era o pensamento que ajudou a coordenar. O senador Zé Aníbal estaria ali para defender os direitos do governador de São Paulo. E foi traído aí na última semana, que ficou muito ruim isso para o senador Zé Aníbal e perante a todos nós que fazemos parte desse partido que foi de extrema relevância para São Paulo, criador de grandes programas sociais para o Brasil todo, né? Então eu fico muito triste com isso, mas eu tenho certeza que até hoje nós teremos uma solução, reabriremos a decisão, o que é que foi combinado ontem, que será tecnicamente contratado uma outra empresa. Já tem 2 empresas sendo consultadas, que elas têm condição de fazer por segmentos. Então votam prefeitos e vice-prefeitos num dia, num horário, no outro horário vota os vereadores, no outro horário votam os deputados estaduais e federais que porventura estavam programados para votar no aplicativo e, por fim, votam os filiados. Então, eu vejo que até quinta ou sexta-feira nós teremos aí a solução deste problema e teremos aí um pré-candidato a presidente da República para poder começar a trabalhar para tentar viabilizar uma candidatura lá na frente. Eu acho que é isso que nós esperamos e eu espero que o governador Eduardo Leite tenha a responsabilidade, né? Eu disse ontem numa reunião nossa que ele parece aqueles meninos mimados, né? Ou é do jeito que ele quer, ou não pode ser. Então, não é assim que nós temos que ter democracia, inclusive dentro do partido político. Eu penso que ele está errando, ele vai sair muito menor do que ele entrou, e volto a dizer, é um bom quadro da política brasileira e do próprio PSDB, o governador Eduardo Leite. Deputado Carlão Pinhatari, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, o senhor fala em definir logo o candidato do partido para viabilizar a candidatura para 2022. Agora há pouquinho aqui no Jornal Gente, nós trouxemos os resultados do último levantamento, da última pesquisa do Instituto Paraná. Nos 2 levantamentos que incluem os pré-candidatos do PSDB, João Dória tem 3,4%, Eduardo Leite 1,7%. São percentuais baixos se a gente compara com Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro Gomes. Desses 5, o PSDB hoje está em 5º, está na última posição, tanto com Dória quanto com Eduardo Leite.
O que falta para decolar uma candidatura do PSDB, deputado? Acho que isso é uma radiografia do momento. A partir do momento que você começa a andar, eu vejo que o candidato que o PSDB for ter, sendo A ou B ou C, nós temos que começar a andar e levar uma nova proposta para o povo brasileiro. O que a gente percebe é que 50% não querem os dois candidatos que estão na frente. Então isso já é um avanço enorme. E até lá, a eleição para presidente, hoje quem está discutindo a eleição são apenas os políticos e os jornalistas, que são as duas classes que são os mais ansiosos em anos pré-eleição, que é esse ano, que a eleição é o próximo ano. Então eu vejo que ainda tem muito tempo para crescer, nós temos bons candidatos, eu creio que o ano que vem nós vamos conseguir sentar aí um centro democrático para se fazer uma discussão, o que é que nós queremos, porque nós não estamos discutindo o que é que nós temos que fazer para melhorar o Brasil, nessa inflação altíssima, né? Essa falta de dinheiro, essa quantidade de pessoas desempregadas, nós temos que gerar mais emprego, mais renda, o povo brasileiro. Eu acho que essa é a discussão e eu tenho certeza que o candidato do PSDB terá sucesso na próxima eleição, sim. Agora, deputado, há controvérsias com relação ao número. Foi divulgado um número de filiados do PSDB que totalizaria 1.300.000 pessoas, mas também foi citado agora ontem um novo número que seria apontado pelo TSE da ordem de 600.000 pessoas. Sendo 600 ou 1.300.000, o número de pessoas que foram como é que eu diria, que se sentiram estimuladas a se cadastrar para participar do processo de escolha, 44.000, é um número irrisório para o tamanho do partido que o PSDB já foi. E ainda é, né, com tantos filiados. A que é que o senhor atribui isso? Eu acho que foi alguns equívocos. Houve aí em 2018 o advento de uma eleição completamente diferente de tudo que nós vimos nos últimos 20 anos de democracia no Brasil, mas eu tenho certeza que nós reconquistaremos. Eu acho que foi muito pequena mesmo, Cláudio Humberto, você tem total razão disso, mas nenhum outro partido deu a vontade do governador, da equipe do governador João Dória, era que todos os filiados, não teria peso, porque hoje você tem 51 mandatários que são ex-presidentes, senadores, deputados federais, 51 tem 25%. E os outros 44.000 ou 46.000 que se cadastraram, também 25%. Então nós teríamos que ter aí uma eleição com todos os filiados, abrindo a possibilidade de todos os filiados. E desde o começo, a nossa coordenação, coordenada aí pelo Wilson Pedroso, nós éramos favoráveis a requisitar as urnas do TSE, que é gratuita, paga apenas o frete, e de fazer com que todos os filiados, em todos os municípios brasileiros, pudessem ter o direito ao voto, e voto igualitário, todos votando pela mesma possibilidade. Então isso não aconteceu, eu acho que isso foi um desestímulo a toda a nossa militância, né? E São Paulo, mesmo tendo 250, 300 mil filiados, conseguiu apenas 24 mil, 25 mil, menos de 10% conseguiu se cadastrar ou teve a vontade de se cadastrar. Eu vejo isso com muita preocupação. Eu acho que nós temos que ter... Eu acho que foi uma boa iniciativa, eu volto a dizer, do presidente do partido, do ex-deputado federal Bruno Araújo, do Pernambuco, de tentar fazer prévias. Antes, as eleições do PSDB eram discutidas em 4 paredes com meia dúzia de pessoas, né? E hoje não é mais assim. Eu espero que isso seja uma regra aí em todos os partidos brasileiros, que o militante possa determinar quem é que vai ser o seu representante ou não. Mas eu tenho certeza que nós vamos melhorar e melhorar muito isso com a próxima campanha presidencial. Deputado Carlão, bom dia, o Eduardo Castro, bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, Cláudio, bom dia, gente. Bom dia, eu vou vou jogar a granada e vou sair da sala, tá? Para o senhor comentar. O PSDB não perdeu muito da sua identidade, não vou dizer com a chegada dos quadros mais novos, esses que estão no comando do partido e também, talvez a exceção do deputado Arthur Virgílio, que foi líder do governo, quando o presidente Lula foi eleito em 2003, ou seja, já está aí na cena há 20 anos. Não foi muito à direita o PSDB, não?
abraçou com força o presidente Bolsonaro, então candidato, teve Bolsodória, no Rio Grande do Sul não foi talvez com tanto entusiasmo, mas foi a mesma coisa, a ponto de agora você ter um quadro em que 33 deputados do PSDB, 13 estarem ameaçando ou podendo sair do partido para seguir o presidente Bolsonaro? Veja bem, é muito confortável, Edu, você ser de um partido de oposição e apoiar o governo, como está acontecendo com alguns quadros partidários. É muito confortável para esses deputados. Os deputados estão pensando apenas nas eleições deles, né? O que eu acredito é que 100% ou 90% dos eleitores do Bolsonaro eram, antes de 2018, eleitores do PSDB, né? E esses deputados estão lá pensando apenas na sua reeleição, o que eu não acho correto, né? Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, eu votei no Bolsonaro no segundo turno porque eu não queria mais o PT, né? E errei, mas nós temos aí um tempo agora, na próxima eleição, para tentar corrigir esse erro. Mas eu vejo que é isso, viu, Edu? A gente tem aí uma parte da social-democracia, que esses eleitores eram social-democracias e que foram muito para a direita com discurso progressista e que acabou não acontecendo. Mas a gente espera que isso tenha uma reversão na próxima eleição, tentando mostrar que nós precisamos diminuir o tamanho do Estado brasileiro, nós temos que extinguir mais empresas públicas, nós temos que investir mais no desenvolvimento econômico. Então, eu acho que esse é o papel do próximo candidato do PSDB para as próximas eleições. Deputado Carlão, só para finalizar rapidinho, o partido vai sair unido? Depois dessa confusão do fim de semana aí, o caldo engrossou ainda mais. O senhor acredita que o partido sai unido dessas prévias? Ô, Pedro, aquela história de lamber ferida não deve ser fácil, eu nunca participei, mas nós vamos tentar sim. Eu acredito que é natural que quando você tem uma disputa, né, alguns vão acabar saindo e tomando o seu rumo e o seu caminho e que sejam felizes na própria... Mas você pode ter certeza que nós vamos trazer mais gente também que é da social-democracia, que tem um pensamento que quer um Estado mais leve nas costas do contribuinte. Eu acho que isso nós vamos fazer. Mas eu espero que o próximo nosso candidato, que eu percebo claramente que a vontade em Brasília era que fosse o governador João Dória, já definido no próprio domingo, consiga trazer essas pessoas de volta e tentar fazer uma discussão do futuro do Brasil. Alguns estão no partido por interesses de fundo partidário ou teve interesses lá atrás, né? Você vê, o deputado Aécio Neves tem feito um trabalho enorme, que é um direito dele de escolher o governador do Rio Grande do Sul, mas não porque ele acha melhor. É muito claro que o deputado Aécio Neves ele não quer candidato a presidente da República. Ele quer ficar com o partido ali para eleger os deputados federais e para fazer parte do Centrão. Isso é uma opinião que eu tenho muito clara disso. É a vontade dele, é a vontade de transformar o PSDB em mais um partido do centrão da política brasileira, que eu não gostaria, se isso acontecer, eu sou o primeiro a bater em retirada. Não é isso que eu quero para o partido. Eu acho que nós temos que mostrar que tem possibilidade de se fazer uma grande gestão, como o presidente Fernando Henrique fez, né? Como vários, o governador Mário Covas, o próprio governador Geraldo Alckmin fez aqui em São Paulo. Então eu tenho certeza que a gente vai fazer isso juntos, né? Eu acho que isso é o papel para a próxima, depois de definido quem será o candidato, de tentar trazer todo mundo para dentro do mesmo barco, que é o que interessa para todos nós. Pedro, Thaís, Cláudio, ouvintes, a gente vai se despedir do deputado Carlão Pinhatari agora, mas hoje a gente entrevistou a liderança do PSDB, né? Eu já vou deixar aqui o convite para que ele volte, entre aspas, com o chapéu de presidente da Assembleia Legislativa, para a gente falar também um pouco mais detidamente sobre os problemas de São Paulo, até a própria Assembleia, como é que está a Assembleia Legislativa, que é dos poderes, dos ramos do poder legislativo, aquele que tem mais dificuldade em emplacar pontos importantes na vida da população por causa da próprio desenho da Constituição de 88. Então deixo já o convite, deputado, para o senhor voltar aqui, pode ser até pessoalmente, agora que estamos em momentos mais... Vai ser um prazer recebê-lo aqui, viu, deputado? Momentos mais livres em termos de Covid.
Edu, é um prazer enorme. Vou pedir para o Leonardo falar com a produção de vocês. Eu tenho feito um trabalho enorme aqui de tentar minimizar. Hoje nós temos aqui um radicalismo de esquerda e de direita que não está fácil o meu papel aqui não, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir pelo menos sair vivo daqui desse mandato meu de presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e tentando amenizar os problemas e votando os projetos que são bons para São Paulo. Mas estou à disposição, vou pedir para que a gente possa marcar e vou aí com o maior prazer, Pedro. Obrigado, deputado Carlão Pinhatari, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, falando sobre política aqui no Jornal da Bandeirantes, gente.